Então, essa aqui é a 10ª quinzena, né? O conteúdo dela é Teorema de Pitágoras. Como ela é uma quinzena mais curta por conta dos feriados, eu resolvi, revisar essa matéria com vocês, tá? Então, é o seguinte, o Teorema de Pitágoras, ele é usado somente para triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E essa medida aqui, oposta ao ângulo de 90 graus, de frente para ele, o maior lado do nosso triângulo, é a hipotenusa, ok? Enquanto isso, alguma dúvida o que é cateto e o que é hipotenusa? Não? Nenhuma? Então tá, catetos são os que formam o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, e hipotenusa é o maior lado do triângulo, oposta a esse ângulo de 90 graus, tá? Então, quando é que a gente usa o triângulo, quando é que a gente usa o Teorema de Pitágoras, né? Quando nós temos a medida de dois lados do triângulo retângulo e queremos saber o terceiro lado, tá? Então, se a gente sabe dois lados e quer saber o terceiro, a gente faz o Teorema de Pitágoras. Então, vou fazer um aqui com vocês, ó. Vamos supor que um triângulo essa medida é 3, essa medida é 4 e essa aqui eu não sei, vou chamar de x. Tá. O Teorema de Pitágoras é a seguinte forma. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa. E o b e o c são os catetos. Alguma dúvida por enquanto? Vamos lá, pessoal, fala comigo. Não? Ok. Então, vamos lá, continuando. Então, eu vou aqui primeiro, né, colocar os nomes dos meus lados aqui em cada triângulo. Ó, esse aqui é a hipotenusa, é o A, e os catetos são o B e o C, tá bom? Então, vamos agora substituir aqui na fórmula, tá bom? Pessoal, quanto que mede o A? A ao quadrado. Qual que é o valor de A aqui nesse triângulo? É 3, 4 ou x, o A? É o x. O x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual b ao quadrado. Quanto que mede o b aí nesse triângulo? 3. 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais c ao quadrado. Quanto que mede o c nesse triângulo? 4. 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu faço é resolver os quadrados, tá? Vamos lá. Quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. 9, tá? 3 ao quadrado significa pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, tá? Então, é 9. 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4. 16. 16, ok? E isso é igual a x ao quadrado. Quanto é 9 mais 16, pessoal? 25. Então, isso quer dizer o quê? Que x ao quadrado é igual a 25. Só que eu não quero saber a medida de x ao quadrado, eu quero saber a medida de x. Como que eu faço para tirar esse quadrado daqui?
não é bem simplificar. Lembra assim, quando se tivesse um número aqui mais o x, por exemplo, 2, eu passaria menos. Se estivesse multiplicando, eu passaria dividindo. O que é o contrário de elevar ao quadrado? Qual que é o contrário de ao quadrado? Raiz o quê? Raiz quadrada. Raiz quadrada, tá? Então, o contrário de ao quadrado é a raiz quadrada. Então, quando você chega em algo x ao quadrado, o que você faz? Tira a raiz dos dois lados. Ó, a raiz corta com o ao quadrado, ficando simplesmente x, tá? E qual que é a raiz quadrada de 25? 5, né? Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Eu tenho que pensar qual é o número que eu multiplico duas vezes e dá o número que está aqui dentro, tá? Então, é 5, ou seja, a medida aqui, ó, vale 5. Entendido isso daqui, pessoal? Ok, vamos a mais um exemplo. Próximo exemplo é o seguinte. Agora eu tenho a medida de um cateto, que vale 9, e tenho a medida da hipotenusa, que vale 15. E quero saber a medida do outro cateto, né? Vamos aqui reescrever a fórmula. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? O a é aqui, o b é aqui e o c é aqui, tá bom? Lembra, o a é a hipotenusa, b e c são os catetos. Pessoal, quanto que vale o a? 15. Então, venho aqui e coloco 15 ao quadrado. É igual b ao quadrado. Quanto vale o b? 9. Então, fica 9 ao quadrado. Mais c. Quanto vale o c? X. Então, vai ficar x ao quadrado. Ok. Vamos resolver primeiro os quadrados. Quanto que é 15 ao quadrado? Ou seja, 15 vezes 15. Alguém faz aí numa calculadora, alguma coisa? Quanto dá 15 vezes 15? É 225. 225, ok. 15 vezes 15 é 225. É igual 9 ao quadrado. Quanto que é 9 vezes 9? 81, exatamente. 81. Mas, aí o x ao quadrado não dá pra fazer nada com ele. Olha, essa daqui é um pouquinho diferente da anterior, porque na outra o x já estava sozinho aqui do lado do igual. Aqui não, aqui tem um 81 junto com ele, né? Então, o que eu vou fazer? Esse 81 que é positivo, vou passar para o outro lado negativo, tá? Para que o x fique sozinho. Vai ficar da seguinte forma, ó. 225 menos o 81, porque eu tenho que deixar o x sozinho, gente. É igual ao x ao quadrado. Então, esse 81 que estava junto com o x aqui positivo, passei para o outro lado negativo, tá bom? Dúvida nisso daqui que eu fiz? Não? Nenhuma dúvida? Não. Ok. Então, a próxima conta que nós temos que fazer é 225 menos 81. Quanto que vai dar isso? 144, exatamente. 144 é igual a x ao quadrado. Olha, x ao quadrado. Eu não quero x ao quadrado, eu só quero x. O que eu faço, então, para tirar esse quadrado daí? Raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada dos dois lados. Raiz do 144, raiz do x ao quadrado. O quadrado corta com o x, ficou simplesmente x aqui.
E agora eu tenho que calcular. Qual que é a raiz quadrada de 144? Que número vezes ele mesmo dá 144? E aí, alguém sabe? Pode fazer na calculadora, 12, tá? Então dá 12. Então aqui nós temos que o x é igual a 12. Certo? Então 9, 12 e 15 são os 3 lados do meu triângulo retângulo. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então nas questões vocês vão aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Olha, número 1. No triângulo, um triângulo possui... Oi, pode falar. Volta lá pra não tirar print. Ah, eu vou tirar print depois e pôr no grupo. Ah, então tá bom. Tá bom? Por nada. Na número 1. Um triângulo possui catetos que medem 60 e 80 metros. Qual a medida da hipotenusa? Então, na número 1, ó, você tem um triângulo que os catetos medem 60 e 80. E quer saber qual a medida da hipotenusa, tá? Só para ficar fácil para vocês, ó. Esse é o A, esse é o B e esse é o C. Joga na formulazinha do teorema de Pitágoras e acha o valor do x, certo? Número 2. Na figura abaixo, temos a representação de uma escada com 5 degraus de mesma altura. O comprimento total do corrimão é igual a quanto? Bom, gente, ele quer saber o comprimento total do corrimão. Aqui, ó, nós temos a figura de um triângulo retângulo, ó. Esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C. O A, eu não sei, é a medida do corrimão, vou chamar de x. O B aqui, ó, olha aqui o tamanho, vale 90. E o C? O C é a medida desses degraus aqui, ó, 24, 24, 24, 24, 24. 5 vezes o 24. Quanto que dá 5 vezes 24? 24 vezes 5, dá quanto? 120. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o teorema de Pitágoras para achar esse pedaço do corrimão. Só que ele quer saber qual é o comprimento total do corrimão. Quando vocês acharem esse pedaço aqui, o que vocês têm que fazer? Somar com 30 de cá, somar com 30 de cá, porque tudo isso aí é o corrimão, tá bom? Entendido essa daqui? Sim. Beleza. Então, a hora que vocês acharem o x, soma com 60, né? Que é 30 mais 30, para saber o total do corrimão. E a número 3, é o seguinte. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Igual a gente fez no segundo exemplo, tá? Bem parecido com o segundo exemplo. Aqui nós temos o A, o B e o C, tá? Joga na formulazinha do teorema de Pitágoras e acha quanto que vale aquele x ali. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não, professor. Não? Então tá bom. Eu vou tirar o print aqui para vocês. Deixa eu mudar a barrinha aqui para outro lugar, para que eu já tire print de tudo. Postar lá no grupo. Primeiro T.